Quando a gente fala sobre interpretar a Libras, muitas pessoas que estão hoje no processo de aprendizado da Libras, às vezes acham que é a mesma coisa. Aprender Libras é a mesma coisa que interpretar. Às vezes até os surdos mesmo se confundem em relação a isso, mas a grande verdade é que existe uma diferença muito grande entre você estar aprendendo a Libras e você aprender realmente a interpretar a Libras. Pare e pensa comigo. O que é realmente o objetivo de você aprender a Libras? É primeiramente a comunicação. Você vai aprender como é que você se comunica com os surdos. Consequentemente, você vai ter mais possibilidade de você se conectar com os surdos, de você interagir com os surdos. Mas quando a gente vai para a interpretação da Libras, a gente está falando de muitas outras coisas. A primeira delas é porque você se torna uma ponte de comunicação. Então você não apenas comunica, você se torna uma ponte de comunicação entre surdos e ouvintes, quer seja no ambiente informal, quer seja no ambiente formal, quer seja no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na padaria da esquina, num atendimento médico, numa consulta médica que você for interpretar. Você passa a ser não apenas para você se conectar com os surdos, mas você passa a ter a possibilidade de conectar pessoas. Você pode conectar surdos a ouvintes, surdos a empresas, surdos a cursos, surdos a livros, surdos a escolas, surdo à faculdade, surdo aos meios de comunicação, às empresas de telefonia, aos bancos e a tantas outras coisas. A igreja, a Bíblia, a sua religião, a Deus. Percebe? Então, você passa a ser a possibilidade de conectar pessoas. E é por isso que é fundamental para você poder atender a surdos, não basta você saber Libras, você tem que saber como interpretar a Libras. Como é que interpreta para Libras? Por quê? Porque, obviamente, nós, ouvintes, estamos num lugar de conforto, né? O Brasil se comunica em língua portuguesa, mas os surdos não dominam a língua portuguesa. Percebe? Portuguesa. Surdos não dominam a língua portuguesa. Logo, é necessário mais pessoas para atender aos 9 milhões de surdos, segundo o censo do IBGE, de 2010. 2010. Aí disseram que em 2022, o IBGE falou que são 10,7 milhões de surdos. Impossível, impossível ser só isso. Por quê? Porque no censo do ano 2000 eram 5,7 milhões de surdos. Em 10 anos, o número aumentou para 9,7 milhões de surdos. A gente já passou disso aqui, já está em 2023. Então é impossível que seja só 10,7 milhões de surdos. Eu fiz contato com o IBGE e eles ainda não têm o resultado do novo censo. Vai demorar alguns anos ainda para sair o resultado do censo. Então, esse número aqui de 10 milhões já deve estar em 15 a 20 milhões de surdos. Eu vi uma estatística dizendo que daqui a 10 anos vai aumentar em 12% as vagas para intérpretes. Isso é impossível. Por quê? Porque não faz sentido. Nessa estatística aqui, isso seria 13 mil vagas. Não faz sentido. Gente, já pensou você chegar no lugar e as pessoas não entenderem o que você está falando? Não tem ninguém lá para se comunicar com você? É isso que acontece com os surdos todos os dias. Todos os dias. Tem mais de 23 anos que eu, Madison, sou intérprete de Libras. Mais de 23 anos que eu estou na área da Libras. A Raquel, minha esposa, é surda. Então, todos os dias, eu estando imerso na Libras, eu vejo o desafio que é a acessibilidade da sociedade. Percebe? Então, aqui tem esse ponto justamente. Por isso que quando você aprende a interpretar a Libras, e daqui a pouco você vai entender a técnica aqui, você passa a fazer a diferença em todos os lugares que você está. Na igreja, na religião, na padaria, na farmácia, na loja, no shopping, em atendimentos, casamento, em tantos lugares.
Eu mesmo já fui convidado para ir no casamento, cheguei lá, acabei interpretando o casamento para amigo surdo. Já interpretei consulta médica para amigo meu. Já fui contratado por surdos para interpretar consulta médica, para interpretar conversa com advogado, para interpretar audiência judicial. Já fui contratado para interpretar evento do governo, para interpretar vernissagem de artística, né? Exposição artística de quadros de um pintor. E infinitas outras coisas. Eu interpretei em escolas, eu interpretei em universidade, eu interpretei em palestras, eu interpretei evento, eu interpretei na igreja, eu interpretei até velório, até ligação para mãe que morava longe. Então, você passa a fazer a diferença nos mais diversos lugares, simplesmente porque você se torna uma ponte de comunicação. Então, esse é um grande diferencial. Então, ele abre portas para você atender às vagas atuais, porque tem demanda e falta profissional, ou você acha que os intérpretes atuais dão conta de atender mais de 9,7 milhões de surdos, 15 milhões de surdos? Você acha que dá conta? Não dá, sobra vaga. Tem intérprete que está lá interpretando sozinho, enquanto o ideal seria ele estar revezando com alguém, mas não tem quem chama, porque os outros intérpretes estão ocupados. E aí surgem novas vagas, novas possibilidades. Há alguns poucos anos atrás, eu falei assim, gente, olha para os bancos. Os bancos não têm intérprete. Agora os bancos têm intérprete até na propaganda na televisão. Olha para as companhias de telefone e de telefonia celular. Não tem atendimento. O surdo liga para lá, não tem quem atenda em Libras. O surdo manda e-mail, não tem um canal de resposta. Ah, mas tem como usar o TDD. Tem gente que nem sabe o que é TDD, entende? E aí eu continuo falando. Tem as lojas. As empresas são obrigadas a ter um serviço de atendimento ao cliente. E esse atendimento está sendo feito só em português. Deveria ser em Libras também. Sabe? Então, existem centenas de milhares de novas oportunidades. E aqui a gente está falando de coisas simples, né? Tem as indústrias que precisam de ter alguém para atender os surdos, para poder interpretar. Tem as lojas e tem os shoppings que precisam de ter pessoas para coordenar os funcionários surdos que estão lá, sem contar nos supermercados também. Então, são infinitas vagas que existem. Infinitas. Madison, mas lá não tem vaga ainda. Mas na hora que você chegar lá mostrando que você sabe, que você está preparado e que os surdos também compram, que os surdos também vão nos lugares, pois é, até salão de beleza. Quem é da área de beleza? E assim por diante. Gente, não falta vaga. O que você faz durante essa semana? Você vai na padaria, lá tem Libras. Você vai na farmácia, lá tem Libras. Alguém lá sabe se comunicar em Libras? Ah, Madison, mas é impossível que uma farmácia vá atender, vai contratar um intérprete de Libras. Impossível? Não é não. Porque existem farmácias pequenas, mas existem farmácias grandes. Existem redes de drogarias, redes de farmácias. A rede pode contratar um intérprete e fazer e esse intérprete atender os surdos que chegarem nas farmácias através de videoconferência. Gente, e você pode fazer isso da sua casa, inclusive. A gente está na área de tecnologia. Aí tem mais. Você foi em alguma clínica? Você foi em algum posto médico? Público? Particular? Não tem Libras nos lugares. Você passou em algum órgão público? Eu duvido que lá tinha Libras. Órgãos públicos. A maioria deles não tem ainda. E aí tem as centrais de intérpretes, centrais de atendimento aos surdos, né? Não é bem essa sigla aqui, não. É Central de Libras. O nome certo é Central de Libras. Porque tem os CAS também, mas é outra coisa. Então, existem incontáveis oportunidades. Incontáveis oportunidades. Incontáveis oportunidades. Para quem? Para quem sabe interpretar a Libras. Só isso. Então, não basta você saber a Libras, você precisa saber como é que interpreta. Ah, Madison, mas é a mesma coisa. É só pegar o sinal e passar qualquer palavra para ele, vice-versa. Não é assim que funciona. Existe uma complexidade na interpretação. E você vai entender o porquê. E complexo, entenda, não é que é um negócio difícil. Complexo vem do latim, junção de duas coisas, que significa
complexo, significa muitas dobras. Então, é aquilo que tem muitas dobras. Você passa para cá, você passa para lá, você tem que analisar muita coisa. Interpretagem é muito além de você saber os sinais. Você tem que captar as emoções, captar o contexto cultural do português e da Libras. Das duas coisas. Você tem que captar qual que é o objetivo da mensagem, qual que é o significado que ela tem. Você tem que captar o público-alvo. Aí tem dois público-alvo. Tem o público-alvo direto e tem o público-alvo indireto. Como assim? O público-alvo direto é o público para quem aquela mensagem está sendo emitida. Exemplo, está tendo uma celebração numa determinada religião, e quem está lá ao vivo naquele momento presencialmente é o público-alvo direto. Quem está assistindo online naquele momento já é um público-alvo indireto, porque não tem como saber exatamente qual é o perfil dessas pessoas. Percebe? Então isso vai influenciar. Esses dias eu estava orientando mentorados meus, e no processo a gente estava fazendo a análise que um mentorado fez de interpretação de um vídeo da internet para a Libras. E esse vídeo que ele tinha interpretado era de um professor de história interpretando esse conteúdo, dando uma aula sobre a economia do açúcar. Mas não é economia de economizar, é economia do comércio de açúcar na época da colonização do Brasil e tudo mais, né, do Brasil colonial. E então, no processo de ele fazer a interpretação, aquele professor ali daquele vídeo, eu identifiquei assim em segundos, ele está falando com adolescentes. Percebe? Então, existe o público direto e o público indireto. E aí, obviamente, vai ter jovens, ter adultos que vai estar vendo, mas a linguagem, tudo mais, está sendo falado ali para o público direto dele, e assim por diante. E a gente poderia ficar horas e horas só falando sobre o público-alvo aqui, e como identificar o público-alvo através da linguagem e tudo mais. E aí tem a grande questão que você precisa de saber como transmitir isso com fluidez para Libras. Você está ouvindo a mensagem, mas você passa isso para Libras. Tem que ter fluidez, porque senão o surdo não vai entender. Imagina se você não tivesse me ouvindo direito aqui no vídeo. Ia ficar um incômodo terrível para você. A mesma coisa com o surdo. Se você começa a sinalizar e para, começa e para, porque você está pensando, o surdo não vai te entender. É horrível, horrível mesmo. Então, aqui entra a grande questão que muita gente acha que existe uma equivalência entre as línguas, que é só você pegar do português e passar para Libras. Mas não existe equivalência entre as línguas. Anota isso aí. Tá? Não existe equivalência entre as línguas. Exemplo, a expressão It's raining cats and dogs, do inglês, significa o quê? Significa em português, está chovendo canivetes. Mas, quando você diz isso aqui, está chovendo canivetes, imagina, se você fosse interpretar isso aqui do inglês para Libras, né? Vai falar que tá gato, cachorro, tá chovendo gato e cachorro. Não faz sentido isso em Libras. Se você disser isso, está chovendo gato e cachorro em português, não faz sentido, né? Está chovendo canivetes. Você vai falar que são facas que estão caindo ali, canivetes que estão caindo? Não, mas que a chuva é cortante, que a chuva é intensa, que a chuva é forte. Quando eu pilotava a moto, era horrível. Eu comprei uma luva para proteger as minhas mãos, porque realmente na moto a sensação que você tem é que está vindo a chuva assim, com tanta força que ela vai cortar a sua mão. Está chovendo canivetes. Entende? E como é que passa isso para Libras? Você não vai falar que está chovendo canivetes. Você não vai falar isso. Existe uma outra forma, e é essa expressão aqui, ó. Que não é só a chuva, que não é aquele chuvisco. É uma chuva intensa, é forte, ela está vindo com tudo, percebe? Então, não existe equivalência direta entre as línguas. E esse é o desafio da interpretação. É por isso que é necessário aprender técnicas de interpretação. E eu preparei uma nova imersão comigo, onde você vai estar ali comigo, online, e é uma imersão de técnicas de interpretação. Quer seja o seu objetivo seja interpretar em sala de aula,
quer seja o seu objetivo seja interpretar na sua igreja, na sua religião, quer seja o seu objetivo seja interpretar cursos, faculdade, em qualquer lugar, qualquer espaço que seja. Então, qualquer que seja o seu objetivo. E ali comigo, você vai aprender como superar esse abismo entre saber a Libras e interpretar a Libras. E ó, isso melhora inclusive a sua comunicação. Você vai descobrir que existem 3 fases na interpretação. A fase de preparação, a fase de domínio do ambiente, e aqui envolve entender a mensagem, entender o público-alvo direto, público-alvo indireto, entender a fonte da mensagem, entender o contexto geral dela, enfim, envolve várias coisas. Assim como você ter controle do seu próprio corpo ali no ambiente, do controle da temperatura, da sua hidratação, enfim, aqui entra várias coisas. E então, a fase da execução precisa e eficaz. Então, é o momento realmente em que você ouviu a mensagem, você vai passar isso para Libras. Como fazer isso? Como entender essa mensagem? Porque, eventualmente, surgem palavras que você não conhece. Ah, mas eu vou interpretar só na minha igreja. Eu vou interpretar só voluntariamente. Enfim, não importa se é voluntário ou profissional, você tem que estar preparado. A primeira vez que me chamaram para interpretar profissionalmente foi por acaso. Sabiam que eu interpretava e então me ligaram. Madison, você é intérprete? Sou. Quanto que é a hora de seu trabalho? Na época, eu disse um valor que equivaleria a hoje a R$ 60. E esse valor hoje em dia já está defasado. Seria no mínimo R$ 70, R$ 80 por hora de interpretação. Na época, eu acabei fechando o que equivaleria hoje a R$ 40. Por quê? Porque era um trabalho fixo. Toda semana eu ia estar lá dia de quarta-feira interpretando. Eu passei a receber, na época, o que hoje equivaleria a quase um salário mínimo para eu interpretar uma vez na semana. Percebe? Então, existem muitas possibilidades de interpretação. E existem essas 3 fases e diversas técnicas que você deve aplicar em cada uma delas. E tudo isso aqui, na nossa imersão, vai estar fundamentado em um mergulho profundo na cultura e na linguística surda, nas neurociências da interpretação e também na prática e aplicação no mundo real. Na prática e aplicação no mundo real. E ó, o desafio vai ser online, no Zoom, com 2 a 3 horas de interpretação e com espaço para perguntas e respostas. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, no momento em que ele foi publicado, as inscrições estão abertas e o dia está chegando. Vou deixar o link logo aqui abaixo. Vai lá e se inscreve agora, garante sua vaga. O valor é bem simbólico, realmente, porque eu quero ajudar mais pessoas a estarem preparadas para atender os surdos no dia a dia. Aqui, ó, mais de 9,7 milhões de surdos. Provavelmente aqui 15 a 20 milhões de surdos hoje no Brasil. E se você está vendo esse vídeo, mas já passou a oportunidade de participar comigo ao vivo, não tem problema. Você pode garantir a sua vaga e pegar acesso à gravação completa. E ainda ter direito a todos os materiais de apoio que eu vou disponibilizar durante essa imersão. Então vai lá, se inscreve, participa, vai ser a sua oportunidade de você superar esse abismo que existe entre estar aprendendo a Libras ou saber a Libras e realmente saber como interpretar a Libras. Vai lá!